Vamos falar sobre os benefícios da organização. São inúmeros, óbvio, mas a Flávia, a nossa personal organizer, vai listar para nós agora alguns benefícios que a organização traz para a vida de quem adere ela. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Fala para nós um pouquinho sobre a organização e sobre esses benefícios maravilhosos que a gente pode notar, sentir e ter à medida que tiverem você na vida de cada pessoa e cada família. Sim, a organização ela é realmente uma coisa que traz muito benefício para a nossa vida. Tanto de um benefício prático do dia a dia, então você saber onde as coisas estão, aquilo vai te facilitar na tua rotina, no teu dia a dia. Você vai ter mais tempo, porque você vai já saber gerir melhor, porque vai saber tudo onde está, né? Tanto as roupas quanto os utensílios da cozinha, enfim, toda a gerência da sua casa. No caso, eu estou dizendo na nossa casa, né? Que é o setor que eu mais atuo. Mas a organização, ela tem vários aspectos e ela é abrangente, ela é em vários setores da nossa vida. Então, vou falar um pouquinho da residencial, né? A organização ela traz tanto essa questão da qualidade de tempo, né, que você vai conseguir gerir melhor o seu tempo, você vai conseguir gerir financeiramente as suas coisas, então você vai evitar comprar coisas que você não precisa, que você já tem, então não precisa ser comprada. Você vai saber a hora de comprar, por exemplo, um produto da sua lavanderia que você precise substituir, que já está acabando. Então você sabe ali fazer o controle, né, fazer aquela gerência dos seus produtos. E isso são algumas coisas, né? A organização ela traz benefícios de uma forma geral. Ela traz tranquilidade, ela te traz uma harmonia, ela te traz uma paz, saber que as coisas estão realmente organizadas, que você está vendo, que você está tendo acesso às coisas, às suas roupas que você tem no seu guarda-roupa, elas estão visíveis, então você sabe o que você tem, você pode escolher com mais tranquilidade. Então ela te traz tranquilidade para o seu tempo, financeiramente. E, enfim, é uma qualidade de vida, benefícios são inúmeros, assim, eu poderia falar muitos e muitos benefícios, vale muito a pena, muito a pena. Sempre que a gente pensa em organizar algum ambiente, sempre tem aquele momento do desapego, como a gente acaba acumulando coisas que a gente não usa, e faz parte dessa organização também esse ato de doar. Por exemplo, agora todo mundo está fazendo campanha do agasalho e é um momento em que a gente precisa organizar as roupas de inverno das crianças, marido, nossas, e organizar, olhar, selecionar o que fica, o que vai, poder dividir e compartilhar com outras pessoas também é algo muito bacana e que vem com a organização. Sim. Até a gerência das roupas que você não vai usar mais, são produtos que você ou não servem, né, ou que você não tem mais interesse, eles podem ser úteis, né, para outras pessoas. Você vai fazer ali, sair produtos que você não está utilizando, está ocupando espaço desnecessário, então você pode doar, né, para outras pessoas e trazer algum produto que você queira comprar, né, uma roupa nova, algum item novo que você vai trazer, vai ter um espaço ali para ele adequado. Então, toda essa gestão, essa gerência ali né, dos seus pertences é muito bom quando está tudo organizado. Você consegue gerir melhor, você consegue fazer mudanças do que você quer, escolher as suas roupas. Eu quero hoje trabalhar com a roupa e você sabe onde ela está, né? Você sabe o que você tem, o que você precisa comprar, o que você não precisa. Então, essa gestão te traz uma tranquilidade, uma paz mesmo e você saber que você está tudo sob controle. E a vantagem é que você tem, além de tudo no lugar, essa questão, como eu mencionei, de você ter evitar comprar coisas que você não precisa, né, em questão de produtos, principalmente produtos perecíveis, né, na sua cozinha, na sua lavanderia, e produtos que você realmente não tem necessidade, ou então você vai comprar achando que não tem e tem, então você está realmente, você não vai gerir bem o seu dinheiro
coisas que você pode economizar, você sabe onde está tudo, não precisa comprar desnecessário. Então, a organização, isso são só algumas coisas realmente. Vale muito a pena a gente ter a nossa casa, o nosso lar, né, nosso ambiente de trabalho, com tudo organizado, porque você realmente vai ter muito mais tranquilidade e foco naquilo que realmente você quer ter, né? Foco na sua família, um foco no seu trabalho efetivo ali, e se preocupar menos com o que está desorganizado e fora do lugar, né? Agora você falou algo que é um ponto chave, assim. As pessoas muitas vezes têm uma rotina muito corrida. Sim. E aí querem passar o tempo que sobra, às vezes, no final de semana, com a família. Uhum. E aí realmente não sobra tempo para fazer toda essa organização, porque demanda um tempo. Sim. Demanda a pessoa estar ali, selecionar, dobrar, às vezes colocar para lavar, arrumar. Então, isso realmente consome um tempo. Sim. E aí é um tempo que esse profissional poderia estar na rua trabalhando ou curtindo a família. Então, é isso que eu acho sensacional da gente conseguir terceirizar, conseguir colocar um profissional dentro da nossa casa para fazer algumas atividades para que nós possamos fazer outras. Sim. Então é nesse momento que entra um personal organizer, né? Com certeza. E a gente, além de trazer essa gestão ali da organização da sua casa, da organização ali do seu ambiente de trabalho, enfim, como são vários os setores, a gente vai trazer essa organização, vai facilitar a tua rotina. E é isso, você vai saber onde está tudo, você vai gerir melhor o seu ambiente e, claro, vai conseguir saber ter mais tranquilidade e fazer outras coisas. E uma vez que a gente faz a organização, você vai ter um treinamento para você fazer a manutenção também de toda ali a organização. Você vai ter ali, saber fazer aquela manutenção para que você cada vez mais gaste menos tempo com aquele processo. Então, você vai ser mais rápido, né? vai ser mais fácil e você vai ter mais tempo para você, fazer com outras coisas, né? E deixa a organização ali que a gente pode te ajudar. Adorei, querido. Obrigada por dividir o conhecimento conosco. Até a próxima. Obrigada também. Você sabe quando você precisa levar o seu filho no endocrinologista pediátrico? E você sabe o que acontece nessa consulta? Quem vai nos explicar e tirar todas essas dúvidas, óbvio que é a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, assim, quando eu sei que o meu filho, ele precisa ir ao endocrinologista pediátrico? Então, o que o endocrinologista faz, né? A gente cuida dos hormônios, né? Então, a gente produz vários tipos de hormônios e alterações neles vão determinar algumas consequências. Então, o que a gente vai ver? Hormônio de crescimento, vamos por cada um, vamos falar de cada um. Hormônio de crescimento, produzido na hipófise, ele vai promover o quê? Se a gente tiver um distúrbio do hormônio de crescimento, a gente vai ter ou uma baixa estatura ou uma alta estatura. Então, crianças que crescem mal, crescem pouco, ou que estão crescendo muito exageradamente, geralmente o pediatra vai acabar encaminhando para o endocrinologista, né? E aí a gente acaba avaliando. 5% só das crianças com baixa estatura vão ter realmente uma doença endócrina por deficiência de hormônio de crescimento ou outro, né, outro hormônio. Mas acaba sendo a gente especialista que investiga essa parte, né? E a gente acaba detectando qual o motivo dessa falta de crescimento ou excesso de crescimento e a gente vai indicar o tratamento. Nem sempre o tratamento vai ser com a gente. Por exemplo, às vezes a gente detecta que a criança tem uma doença celíaca, né? Doença celíaca, ela pode cursar com baixa estatura. E a gente vai acabar, às vezes a gente faz o diagnóstico e vai encaminhar para o especialista que vai tratar aquela doença. E em outros casos a gente mesmo que vai tratar, né? Mas a gente acaba investigando essa parte. Questões de puberdade, né? Então, hormônios que envolvem a puberdade. Nós temos os hormônios sexuais, produzidos pela hipófise, que vão estimular os ovários, os testículos no menino e na ovário na menina, e as nossas suprarrenais. Então, nós temos várias doenças que podem cursar com problemas de excesso de pelos, né? De uma puberdade precoce, uma puberdade tardia. Então, essa parte normalmente também é o endocrinologista pediátrico que vai encaminhar, vai avaliar. Então, se a gente vê que a criança está se desenvolvendo muito cedo, uma menina antes dos 8 anos que já tem mamas ou pelos, um menino antes dos 9 anos também que tem pelos ou aumento ali do pênis,
vai procurar o endocrinologista pediátrico, né? Ou o contrário, por exemplo, hoje atendi no consultório um menino de 14 anos, pequeno e sem nenhuma característica ainda de puberdade, então uma puberdade atrasada, também o endocrinologista que vai avaliar, a gente vai investigar e ele vai determinar o tratamento, né, necessário. Tratamos também as doenças da tireoide. As doenças da tireoide são mais comuns em mulheres, em adultos, mas nós temos muitas crianças também que têm hipotireoidismo, hipertireoidismo. Inclusive o teste do pezinho, uma doença que detecta é o hipotireoidismo congênito, né? Então são doenças crônicas e que é o endocrinologista que é o responsável pelo acompanhamento. Então às vezes a gente tem na família, né, famílias que têm problemas de tireoide e que pode acontecer o quê? A criança começa a não crescer bem, pode ter um aumento de volume, então às vezes os pais já detectam algo diferente e procuram diretamente o endocrinologista. E às vezes é o próprio pediatra que vai ver no exame alguma alteração e vai encaminhar para a gente, né? Diabetes, né? Diabetes, a gente tem diabetes tipo 1, que é mais comum da criança, que é aquela diabetes insulino dependente. E essa criança a gente tem um quadro agudo, né? De perda de peso, aumento de apetite, começa a urinar muito, e aí faz o diagnóstico. Às vezes não é o endócrino que faz o diagnóstico, às vezes é muitas vezes na emergência, mas depois é a gente que vai acabar guiando, né, acompanhando esses pacientes. Hoje em dia temos muitos casos de diabetes tipo 2 também, que cursa com obesidade, né? O diabetes tipo 2 é aquele diabetes que a gente tem casos na família, da pessoa acima do peso, que tem uma alimentação ruim, né? E hoje nós temos muitos adolescentes com obesidade que já têm um diabetes tipo 2 ou um pré-diabetes. Então, normalmente nós também vamos acompanhar esses pacientes, às vezes com tratamento só clínico, né? Só com dieta e atividade física, mas muitas vezes já com medicação também. Tá? Tem muitas doenças, né, na endocrinologia. A gente tem alguns tipos de doenças que acometem somente a hipófise. Por exemplo, existe um diabetes que se chama diabetes insípidos, né? Eu atendi essa semana uma família. Às vezes são doenças de família, que a criança urina muito porque ela tem uma alteração, ela não tem uma produção desse hormônio que controla a diurese. Então, são crianças que, às vezes, bebezinhos, a gente detecta que urinam demais e não ganham peso, não se desenvolvem. Então, geralmente, a endocrinologia, ela cursa muitas vezes com distúrbios de crescimento. Muitas doenças a gente detecta e uma das características de várias delas são falha no crescimento. Aquela criança que não se desenvolve bem, muitas vezes ela vai acabar na mão do endocrinologista pediátrico, né? Outras doenças, por exemplo, na adolescência nós temos ovário policístico, né? Distúrbios de acne. Muitas vezes o dermatologista ou o pediatra encaminha a gente para fazer essa avaliação de um distúrbio hormonal, produzindo esses sintomas também, né? Distúrbios de menstruação, o ginecologista muitas vezes avalia na adolescência, em alguns casos ele detecta que há uma alteração hormonal e eles encaminham para a gente também, para o endocrinologista, né? Tá? Nossa, adorei! Agora a gente já sabe quando buscar um endocrinologista pediátrico. E assim, sempre que vier na consulta do endócrino, o que é importante a gente trazer? Porque o endócrino vai sempre avaliar peso, estatura, desenvolvimento, isso é muito importante pra gente. Então, tragam sempre a carteirinha da criança, aquela carteirinha que tem o histórico, né? Os exames antigos, tragam. Exames, muitas vezes já fizeram exames de idade óssea, exames, né? E às vezes os pacientes esquecem, é muito importante porque a gente vai olhar a cronologia do crescimento, do desenvolvimento dessa criança e a gente precisa desse histórico. Então, sempre trago a carteirinha de vacinação e os exames antigos, tá? Que é muito importante. Sempre orientar a criança quando é um adolescente, que a gente vai examinar também as partes, a gente brinca as partes íntimas, né? Então, assim, às vezes um menino, uma menina mais tímido, né? Já orienta em casa, que o médico a gente vai avaliar, a gente vai com calma, né? A gente sempre orienta primeiro, a gente deixa pro fim, mas a gente vai ter que avaliar esse estágio puberal, então a gente vai ter que ter um examezinho, né? E às vezes é bom que os pais já orientem a criança para ela já vir tranquila, uma criança maior, né? Tá? Adorei, Lid. Obrigada por todas as informações e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre segurança no trânsito. Como é que você carrega os seus filhos? Como que você se protege no trânsito? Quem vai nos trazer informações bem importantes sobre esse assunto é a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Mike, que vê bastante coisa nos plantões do Hospital Infantil. Conta para nós, então, doutora, bem-vinda novamente. Obrigada. Então, hoje em dia a gente sabe que uma das principais causas de óbitos em crianças são os acidentes de trânsito. Então, baseado nisso, o próprio Ministério da Saúde, eles criaram uma lei que obriga a gente fazer uso de dispositivos nas crianças menores. São o que a gente chama de dispositivos de segurança. Então, para começar, que eu acho que a grande maioria dos pais não sabem, mas é que hoje a lei fala que crianças menores de 10 anos não podem estar numa moto.
Então, você tem uma moto, faz o transporte do seu filho só a partir dos 10 anos. Qualquer paciente que tenha menos de 10 não pode subir numa moto. Isso já é uma regra. Aí, obviamente, que quando tem de 10 ou mais, aí tem que fazer o uso do capacete e sempre atrás no carona, né? Nunca dirigindo, obviamente. Em relação aos dispositivos de segurança na criança dentro do carro, eles também são obrigatórios e a gente divide eles em três, na verdade. Quando a criança ela é recém-nascida ou recém-nato, que a gente fala do 0 até 1 ano, 2, ou até 9 quilos, é obrigatório o uso do bebê conforto, que é aquele maior, que o bebê fica mais confortável dentro, e até 1 ano, obrigatoriamente, ele tem que ser virado de costas para o movimento, por uma questão de segurança também. Uma grande maioria às vezes se pergunta por quê, mas é porque ele é contra o movimento. Então, se o carro tem uma batida, ele consegue proteger melhor a região cervical e a cabeça da criança, porque a cabeça da criança ela é muito maior do que o resto do corpo. Então, como ele está contra o movimento, a segurança é maior. Então, diminui muito o risco de óbitos, mesmo dentro do bebê conforto, quando a criança está de costas. A partir dos 9 quilos, eles começam a ficar muito grandes para o bebê conforto. Então, a gente muda para o que a gente chama de cadeirinha, que é aquela cadeirinha bem acopladinha no banco de trás, de frente já para o motorista e para o movimento. Essas cadeirinhas a gente usa de 1 até os 4 anos ou até 18 quilos, que é o que suporta a criança. A partir dos 18 quilos e dos 4 anos, a criança já é maior, então ela não precisa mais de um suporte para o corpo inteiro. Ela precisa só de um assento de elevação, para ela conseguir ficar bem adaptada ao cinto de 3 pontos, que a gente chama de assento de elevação ou booster, que é só uma cadeirinha para ela ficar mais alta mesmo. E esse ela usa até a hora que ela atingir 1,45 m. Por que 1,45 m? Porque é o momento, a partir desse momento, a criança consegue ficar sentadinha, bem sentada, com o joelho já passando bem certinho no banco de trás do carro e já consegue se sentir confortável e acoplada ao cinto de 3 pontos. Quando ela tem menos de 1,45 m, o cinto de 3 pontos ele começa a pegar no pescoço e ele não fica muito bem adaptado na região da crista ilíaca aqui do quadril. Então, por isso que ele precisa do assento de elevação. E, obviamente, sempre lembrando que precisa estar bem fixo, né? Então, você vai usar o cinto de segurança para acoplar o bebê conforto, para acoplar a cadeirinha, para acoplar o assento de elevação bem firme no banco de trás. E daí colocar a criança e fazer uso do cinto de segurança do bebê conforto e da cadeirinha. Não adianta a gente só colocar a criança dentro do bebê conforto e não prender o cinto. Então, isso também é importante, que isso reduz. Eles têm um dado que eu acho que reduz em torno de 30% a 40%, ou até mais, se eu não me engano, de risco de óbitos no trânsito. Por isso que é importante o uso desses dispositivos de segurança. E quando o passageiro está apto a ir para o banco da frente, para ficar ali no banco ao lado do motorista? Geralmente eles falam que a partir dos 10 anos de idade ou quando ele tem 1,45 m, que é quando ele já consegue sentar bem confortável e fazer o uso do cinto de 3 pontos. Entendi. E lembrar que sempre tem que fazer o uso do cinto de 3 pontos de maneira correta. Obviamente que as crianças às vezes não querem, porque incomoda, pega no pescoço, mas nunca deixar ele botar o cinto debaixo do braço, porque isso atrapalha o mecanismo de funcionamento desse cinto. Então ele pode gerar lesões mais graves do que não usar o cinto. E também vale de dica para os pais, quando eles estão usando, a criança, bebê pequeno, quer mamar, para o carro, espera um pouquinho, amamenta. Nunca faça isso com o carro em andamento, porque às vezes é nesse momento que tem uma distração, você pode bater o carro e acidentes graves podem acontecer. Então tire um tempo para tirar o bebê, amamentar, pôr de volta, porque é extremamente importante e é seguro para as nossas crianças. Verdade, doutora, adorei todas as dicas. Vamos colocar em prática, vamos cuidar dos nossos bebês, das nossas crianças, porque a gente sabe que acidente de trânsito acontece toda hora e a gente não quer viver um óbito infantil, né, doutora? Exatamente, é porque serve para prevenção mesmo. Verdade. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.
Agora nós vamos conversar sobre um assunto que afeta muito as mulheres, as mães, logo após o nascimento dos filhos. É a busca pela mulher. Porque quando nos tornamos mãe, esquecemos quem nós somos. Então, eu trouxe aqui a nossa psicóloga perinatal, a Cris, para falar justamente sobre esse assunto com você. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Cris, isso acontece bastante, né? A mulher se torna mãe, tem toda aquela mudança na rotina, nos pensamentos, na vida, e depois ela sente aquele vazio de onde eu estou, quem eu sou, cadê a Mariana, cadê a Cris? Então, como que você trabalha com essas mães essa questão, esse voltar, esse encontrar essa mulher? Então, Mari, antes a gente trabalhava muito a maternidade em si, né? A gente trabalhava a questão da conexão dela com o bebê, da rotina dela nova, e aí eu percebi que essas mães precisavam de ir um pouquinho além da maternidade, porque uma hora a gente vai cansando de falar só de filho, né? O que é bem normal, a gente vai se sentindo exausta da nossa rotina, e essas mães não se viam mais, elas se enxergavam no espelho, mas elas só viam a mãe. Tanto é que tu vai levar o filho no médico e eles chamam quem? A mãe do fulaninho, na escola é a mãe da Maria, do João, né? E aí nisso tu te perde a tua identidade, tu não sabe mais quem tu é. E aí a gente vai trabalhando um pouquinho sobre a essência dessa mulher, quem ela era antes, e vai buscando, porque a gente sabe que a maternidade nos transforma, e a gente vai buscando dentro dessa mulher que mora lá ainda, agora quem ela quer ser. Porque principalmente no pós-parto, vem muitos pensamentos, inclusive, sobre a nossa profissão, sobre aquilo que a gente faz. Será que eu quero continuar a ser o que eu fazia antes, a ser quem eu era antes? Até isso pode mudar. Então, a gente vai trabalhando aos pouquinhos sobre a essência e sobre coisas muito básicas. Por exemplo, a cor que gosta, a música que gosta, a comida que gosta. Porque a gente, querendo ou não, se volta muito para o bebê. É tudo dele, são as cores que ele prefere, são as comidinhas dele, são as musiquinhas dele. E aí, nisso é que a gente vai se perdendo também. Então, eu também faço um convite assim, para que as mães tomem um café com amigas de infância, que relembrem outros assuntos lá da infância, da adolescência, das saídas, para que elas não fiquem só no foco da maternidade. Aos pouquinhos ela vai resgatando essa mulher que existe dentro dela e sem culpa, porque também pode ser que aconteça isso, né? Estou saindo para trabalhar, estou me arrumando mais, estou saindo com as minhas amigas. Ah, meu Deus, agora eu vou me sentir culpada porque eu vou deixar o meu filho ou na escola, ou com o meu marido, ou parceiro, enfim, né? Então, existe também essa culpa. A gente vai trabalhando um pouquinho na essência dela, quem ela era, o que ela quer agora, que imagem que ela vê ali no espelho. E outra coisa que eu trabalho bastante também é a questão da roupa, porque muitas não se dão conta, mas acabam usando a mesma roupa que usavam durante a gestação, porque é uma roupa confortável, é a primeira roupa que pega dentro do armário, faz aquele coque básico e sai para a vida e segue a rotina. E isso também pode atrapalhar nessa questão da identidade, porque quando tu te olha no espelho com essa mesma roupa que tu usava quando era gestante, também é ruim, né? Também atrapalha, tu te enxerga ainda como a mãe. E aí quando tu começa também a mudar, fazer uma limpeza no armário, ver aquilo que faz sentido para ti agora, começa a comprar umas roupas um pouquinho mais diferente de sua mãe, que você se sinta bem, que você se sinta bonita, isso vai também acordando essa mulher que mora dentro da gente. Eu já conversei com algumas amigas e a gente fala assim, eu não sei mais o que eu gostava de fazer. Era ler um livro, não lembro mais nem a comida que eu gostava. Então, como a gente realmente se perde e foca, ótimo, a gente precisa focar no nosso bebê, eles dependem de nós. Mas para que eles tenham uma mãe feliz e saudável, precisamos lembrar que tem um ser humano ali
sendo aquela mãe. Então, é muito importante a gente também cuidar de nós, né, Cris? É muito importante, Mari, para a nossa saúde mental mesmo, sabe? Para a nossa saúde física. A gente também precisa, para ter pique até, para correr no parque com a criança, para brincar no chão com a criança, é importante a gente olhar para a gente mesmo e perceber assim, bom, o que eu estou precisando agora? O que eu quero agora? E aquela rede de apoio que a gente conversava lá atrás, agora precisa atuar como nunca. Porque você vai precisar desse tempinho até para poder tomar um banho, para poder se cuidar do teu corpo, cuidar da tua pele, né? Para você poder ir para o salão de novo, com uma frequência um pouco maior do que naquele comecinho ali de quando o bebê nasceu. E isso também vai te dando aquele brilho no olhar, aí sabe? tudo vai começar a fazer sentido. Isso. Agora eu sou mãe, que legal ser mãe. Isso. Porque se não tem isso, quando você perde daí a maternidade começa a ficar ruim, não tão prazerosa, não tão legal, com momentos de choro. Então, quando você consegue ser aquela pessoa que você gostava de ser, e às vezes até melhor, mais forte, mais motivada, mais criativa, aí tudo começa a fazer sentido, né, Cris? Com certeza, e muito mais madura daí, né, Mari? Porque quando tu te torna mãe, tu amadurece muito nessa transformação. E aí algumas coisas, claro, não vão mais fazer sentido, mas outras vão fazer melhor ainda. Tu te sente muito melhor. E o que tu falou sobre o bom humor, a gente chega em casa com outro humor. Sem dúvida. Né? E aí, qual é o tipo de atenção que eu vou dar para o meu filho quando eu chego em casa de bom humor, quando a vida começa a fazer mais sentido, quando eu estou achando o meu propósito? É muito melhor, é muito mais saudável. Cris, adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. E até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre ansiedade. Você sofre desse mal? A população anda muito ansiosa e eu trouxe a nossa psicóloga Aline para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, assim, você trabalha diretamente com pessoas, ajuda as pessoas a compreenderem um pouco suas dores, enfim. E a ansiedade, tenho certeza que é algo que deve estar muito presente nesses atendimentos. Então, fala um pouquinho para nós sobre a ansiedade. Sem dúvida, a ansiedade é algo que está muito presente na vida de todo mundo, né? E cada vez mais as pessoas vêm sofrendo de ansiedade. Porque a ansiedade, a gente precisa entender que tem uma ansiedade que é normal, que ela faz parte da nossa vida, de todo ser humano, e a ansiedade que é patológica, né? Ou quando a ansiedade começa a virar um problema. Talvez sobre isso que a gente possa falar um pouquinho, né? Quando que a ansiedade vira um problema na vida da pessoa? Então, quando ela começa a trazer prejuízos. A gente costuma avaliar que, por exemplo, para identificar um transtorno de ansiedade, a gente precisa ter frequência, intensidade e trazer um prejuízo para a pessoa. Então, eu tenho uma ansiedade, tu me convidou para vir gravar aqui. É normal ficar um pouco ansiosa, saber como é que vai ser, enfim, né? Isso é uma ansiedade que nos ajuda a nos organizar. Agora, por exemplo, se eu sofro de ansiedade, eu começo a não dormir mais porque você me convidou para vir aqui, não consigo pensar no que eu vou falar, ou acabo dando desculpas para não vir, aí a ansiedade já virou um problema. Entende? Olha só que interessante. Então, assim, é bem importante isso. A ansiedade, ok, ela faz parte, porém, quando ela começa a atrapalhar, e isso é bem assim que acontece, a gente vai dando desculpa para não fazer aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto, que nos causa o quê? Ansiedade em excesso. Então, daí é preocupante. Por exemplo, né, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que ela é um padrão ouro para tratamento de ansiedade. E aí o que acontece, né? Então, de uma forma bem fácil de entender, situações geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu tenho um vestibular para fazer. É uma situação
que ela traz pensamentos que podem ser do tipo assim, meu Deus, eu não vou passar, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Quando eu penso desta forma, geralmente qual que é o sentimento associado, né? A emoção, a ansiedade, medo, frustração. Então, a partir disso, eu tenho um comportamento que pode ser estudar bastante, além da conta para isso, ou não conseguir estudar, ou começar a ter brancos, ou evitar fazer a prova. Então, no dia da prova, eu acordei com dor de barriga e eu não consigo fazer. Então, a gente vai percebendo, através dos nossos pensamentos, principalmente, quando essa ansiedade está saindo um pouco de controle. Então, eu fico me preocupando muito com uma determinada situação, porque a ansiedade você prevê de uma forma catastrófica o futuro, né? Então, o que define uma pessoa ansiosa? Ela está sempre preocupada com algo, sempre está esperando que algo, na maioria das vezes, ruim aconteça. Definiu a apresentadora do Minuto Mamãe e Bebê. Sempre a ansiedade é algo que destrói a capacidade da gente ver coisas boas. A gente sempre tem um pensamento negativo e isso é muito horrível. E para quem é ansioso, para quem sabe como que funciona, é algo muito ruim. Como que a gente trata a ansiedade? Até só complementando um pouquinho o que tu falou, porque assim, a ansiedade, ela faz com que a gente não consiga viver o presente. Então é como se assim, você muitas vezes não vive o aqui e agora, porque você está aqui muitas vezes pensando no que vai acontecer ou no que tu não dá conta, enfim. Então isso traz um sentimento muitas vezes de impotência. Tratar a ansiedade, primeiro é entender como a ansiedade funciona, aceitar que você está ansioso e criar estratégias para lidar com isso. Então, tem estratégias que são gerais para as pessoas e algumas que funcionam com a Mari, mas às vezes não funcionam com a Aline. Enfim, a gente vai desenvolvendo recursos e repertório interno para lidar com as coisas que nos incomodam. Que sensacional. E é bom saber que são tratamentos, acompanhamentos diferenciados para cada pessoa. Você vai conversar com a Mari, com o seu paciente, com a sua paciente e entender o que aquela pessoa precisa para tratar a ansiedade dela. Porque, por exemplo, tem coisas que são gerais. Então, por exemplo, técnica de respiração diafragmática é uma coisa que ajuda todo mundo. Então, são coisas que você vai fazer e que tu sabe que tem já comprovadamente, né, tem estudos científicos que mostram que isso traz um retorno positivo. Da mesma forma que, por exemplo, praticar atividade física ajuda no controle da ansiedade. Então, você dormindo melhor, você se alimentando melhor, muitas vezes tu também consegue ter gerenciar melhor a tua ansiedade, né? Agora, por exemplo, tem coisas que se estão associadas às minhas crenças, então a forma como eu penso, a forma como eu me relaciono, tem coisas que às vezes são específicas. Então, o que causa ansiedade em mim pode não ser o que causa ansiedade em você. Mas, no geral, a gente tem componentes muito genéricos, assim, né? Situações que geram ansiedade na maioria das pessoas, por exemplo. Adorei. Obrigada por trazer esse tema para nós. Obrigada por dividir o seu conhecimento e até a próxima. Obrigada pelo convite. Agora vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo. Como assim? Que parte é essa da ginecologia? Quem vai nos falar um pouco mais sobre esse assunto, trazer informações e muito conhecimento é a nossa ginecologista, a doutora Hanna. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada. Então fala um pouquinho para nós sobre essa parte da ginecologia que a gente sabe que você atua. Então, essa parte da ginecologia regenerativa tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, né? E o que é a ginecologia regenerativa, né? É a parte que trata do envelhecimento, né, dessa região, que como, né, é pele em todo lugar, né, do corpo, ali na região íntima também sofre os efeitos do tempo, né? Então, como a gente sabe que ao longo dos anos o corpo todo vai envelhecendo, perde colágeno, então o corpo vai se transformando e principalmente quando as mulheres entram na menopausa, é um momento muito complicado.
a gente sabe que acontece um ressecamento e todo esse tratamento ajuda nessa parte, né, doutora? Exatamente. E tem muito das tecnologias, né, que são utilizadas, que são tecnologias mais modernas, né? Estão no mercado há cerca de 10 anos, mais ou menos, por exemplo, Muito novo. O laser vaginal, né, que é o laser de CO2 ou o laser Erbium, que a gente usa nessa parte vaginal para essa questão do colágeno, né? Existe também o ultrassom microfocado, que é utilizado daí mais para a questão de flacidez e a gente chama de distopias, né, que são quando tem a bexiga baixa, que eles chamam assim, né, e para incontinência urinária. É o mesmo ultrassom microfocado que é usado na pele, né, também pode ser usado na região íntima. Quando a gente pensa nesses procedimentos íntimos, existe dor nessa relação ou é algo indolor? Você diz o tratamento em Sim. si? Então, na parte do tratamento intravaginal, não tem dor, porque a gente não tem tantos receptores sensitivos ali no canal vaginal. Acaba sentindo um pouquinho mais de dor mais para a parte externa, né? E quando a gente faz a parte do laser externo, né? Aí é utilizado um anestésico tópico ali, que deixa por uns 40 minutos, mais ou menos, antes do procedimento, para ficar mais confortável para o paciente, mas não chega a ser tão doloroso assim, né, que ela não consiga fazer, quase como uma depilação a laser, assim. Entendi. E uma vez que a paciente fez um tratamento íntimo voltado para a parte do rejuvenescimento, de quanto em quanto tempo é necessário refazer ou a paciente junto com a médica monta um cronograma, várias técnicas juntas? Como que funciona? Acontece uma avaliação? Conta para nós. É sempre bom, né, avaliar antes a paciente, qual que é a indicação, qual tecnologia que é melhor para aquela paciente, né, qual que é a queixa. Se for do laser, por exemplo, né, que seria mais para essa questão de atrofia, né, da secura vaginal ali, aí geralmente são feitas de 3 a 5 sessões iniciais, e aí a duração, né, do tratamento, né, o quanto de colágeno que conseguiu estimular, né, normalmente dura de 1 ano e meio mais ou menos. E então a gente sempre indica fazer um reforço, né, a cada ano, daí é uma sessão só a cada ano. E outros procedimentos que temos à disposição para tratar justamente essa parte estética, e que também a gente fala muito sobre estético, mas também é a saúde, às vezes, do casal, daquela mulher. Sim. Então, vai um pouco além do estético, né? Exato. Daí quando é um tratamento mais estético, essa parte externa, também a gente acaba fazendo, né, nessa sessão adicional, né, a cada ano, né, uma avaliação anual daí. E quando é ultrassom microfocado, né, para tratamento de flacidez, é feito uma sessão só, normalmente. E aí vai avaliando, né, se precisa de mais ou não, mas normalmente é uma vez só. Então é um tratamento bem inovador, assim, às vezes até, né, o paciente não precisa de cirurgia, por exemplo, tem uma bexiga baixa, coisa assim, consegue melhorar já aquela flacidez com esse tratamento. Então são resultados super visíveis, que com uma sessão já se nota, então é algo que realmente é potente e vale a pena, né? Sim, sim. E é pouco difundido ainda, né? A gente sabe muito dos tratamentos para a questão estética facial, né, ou corporal, assim, e para a região íntima agora que está surgindo, assim, né? Existem também tratamentos com ondas eletromagnéticas para tratamento de incontinência, também uma coisa bem nova. Então tem várias opções, assim, então cada paciente a gente individualiza, né, qual que é o melhor tratamento. A parte ali do clareamento íntimo também, que não é uma queixa só da idade, né, mas a gente sabe que com a idade também pode ter o escurecimento da região. Então dá para ser feito peeling, microagulhamento, ou mesmo o laser também já ajuda a clarear a região. Também tem essa opção de tratamento, né? Nossa, são muitas opções e como é importante a gente trazer essas informações e mostrar para os pacientes que tem sim tratamento para a parte estética, para a parte que está incomodando, às vezes a pessoa sente dor, enfim. É muito importante buscar um médico de confiança e realmente fazer, porque são resultados
visíveis na primeira sessão, né? Uhum, sim. E tem a parte cirúrgica também, né, dos pequenos lábios, cirurgia de grandes lábios também, né, que acaba, às vezes com a idade também acaba ficando mais flácida a região, sobra de pele, né. E a ninfoplastia, né, que é mais conhecida, mais difundida, né, o Brasil é campeão de cirurgia íntima, né. Então, é uma cirurgia até mais conhecida, mas que também, né, pode ser feita ali tanto com laser. E existe também a radiofrequência também, tem resultados similares com do laser, né? Então, são técnicas, né, que a gente utiliza para fazer cirurgia também. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, por De trazer nada. esse universo aí de cuidado íntimo. Muitas opções. É verdade, eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Hannah, eu tenho certeza que ela vai tirar todas as tuas dúvidas, né, doutora? Com certeza. E até a próxima. Obrigada. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre autismo com a nossa fonoaudióloga Fábio. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite, Mariana. Fala para nós então sobre o autismo e sobre o teu trabalho, sobre a fonoaudiologia e o autismo. Qual a relação? Primeiro a gente tem que entender que o autismo ele é uma condição. Muito diferente de algumas pessoas ainda acharem que autismo é uma doença, né? Ela é uma condição que acomete 3 fatores importantes no indivíduo, que é a inabilidade social, as dificuldades de linguagem e os comportamentos repetitivos e estereotipados. A fonoaudiologia ela tem um papel bastante importante no desenvolvimento da criança ou do sujeito com autismo, né? E eu não vou me restringir a falar de criança, porque hoje a gente tem descoberto muitos adultos com autismo e que também têm procurado os fonoaudiólogos para tratar a sua comunicação. Então, o nosso foco de trabalho com a criança ou com o sujeito adulto com autismo sempre vai ser uma melhor comunicação para que ele consiga uma melhor inserção social. Então vamos pensar na criança. A criança com autismo muitas vezes ela tem um atraso no desenvolvimento da sua comunicação, né? Ou muitas vezes ela inicia a comunicação, mas essa comunicação ela não se desenvolve como dentro do esperado. Essa criança muitas vezes ela pode ter ecolalias, que são repetições de uma mesma pergunta, repetições de uma mesma frase e que impedem ela de ser inserida no meio de comunicação de crianças, por exemplo, né? Impedem ela de se chegar aos seus pares comunicativos. Então, o trabalho do fonoaudiólogo, ele está sempre pensando em como inserir essa criança no seu meio de comunicação. Através do quê? Da melhora e de um aperfeiçoamento no padrão de comunicação que ela já apresenta ou que ela precisa desenvolver. Então, são crianças que, quando começam a falar, elas começam num padrão, a gente pode até considerar dentro do esperado, mas de um modo diferente daquilo que as crianças que são neurotípicas fariam. Nós precisamos muito com essa criança que está dentro do espectro do autismo, trabalhar a imitação, trabalhar a minimização dessa ecolalia. Para quê? Para que ela possa ser inserida no meio escolar. Para que ela consiga ter uma comunicação, uma dialogia com os seus pares de comunicação. Então é um trabalho, Mariana, eu sempre digo assim, ó, não vamos pensar nessa criança como um autista. Vamos pensar nessa criança como uma criança que está dentro de uma condição, né, e que essa condição a impede de ter um padrão de comunicação considerado aceitável numa sociedade e por isso impede dela ter uma habilidade social considerada normal, tá? E aí o trabalho do fonoaudiólogo, ele pode ir por diferentes metodologias. Nós temos várias linhas de trabalho hoje, né? Desde uma linha considerada seguir um padrão de desenvolvimento típico, até métodos, né? Ciências como o ABA, como Denver, como diversas ciências que estão aí para trabalhar o desenvolvimento da comunicação. O que a gente sempre precisa pensar? Tem alguns precursores do desenvolvimento de linguagem que são importantes dentro do trabalho fonoaudiológico. O primeiro deles é a sustentação do olhar.
né? Veja, nós duas estamos conversando e você está sustentando o olhar em mim para que você possa estar inserida naquilo que eu estou conversando com você. Óbvio, a gente desvia o olhar de vez em quando, mas a gente retorna ao nosso interlocutor. E a criança ou o sujeito com autismo, ela tem essa primeira dificuldade, que é a barreira da sustentação do olhar. Depois, a gente precisa sempre pensar na imitação, que é pela imitação que o processo de aprendizagem vai acontecer, e temos que pensar em compartilhamento de informação. Porque veja, quando eu estou em interação com sujeitos, eu compartilho uma informação e eu espero automaticamente que esse sujeito me retorne essa informação. A mesma coisa acontece numa brincadeira, né? Se eu pego um ursinho desse e entrego para você, no mínimo eu espero que você tenha uma reação do brincar comigo. E isso tudo na criança com autismo é muito difícil. É muito difícil. Mesmo nas crianças com autismo, da gente falando de níveis, né? Nível 1, que precisa do menor apoio para se desenvolver, a nível 3, que precisa de um maior apoio para se desenvolver, nós vamos ter que trabalhar esse compartilhamento de informação. O que numa criança típica, isso se acontece normalmente, isso acontece naturalmente. Outra questão, que é um pré-requisito do desenvolvimento de linguagem, é o apontar. Porque o apontar é um gesto pré-verbal que é anterior à comunicação verbal. Então, são detalhes de um processo de comunicação que na criança com autismo o fonoaudiólogo vai precisar percorrer. Independente da linha que ele seguir, ele precisa saber que existem precursores. O sorriso responsivo, por exemplo, ele é um precursor de desenvolvimento da comunicação. Se eu olho para você e sorriu, automaticamente o que você vai fazer para mim? Você vai sorrir, né? Isso quer dizer o quê? Você está recíproca à minha comunicação. Então, mais um detalhe. Então, a gente tem o olhar sustentado, o compartilhamento da informação, o apontar, que numa criança típica surge aos 11 meses. Veja, eu tenho crianças que chegam para mim com 1 ano e meio, 2 no consultório, que estão dentro do espectro do autismo, que não têm o apontar. Então, como que ela vai fazer para me dizer que ela quer o quê? Como é que ela vai? Ela vai pegar na minha mão, vai me levar ao que deseja? E como expande essa comunicação? Então, eu preciso ensinar ela a apontar para dizer, eu quero isso aqui. Ah, você quer o urso. Então, é pensando sempre em percursores da comunicação, que são antecessores à comunicação verbal, que eu direciono o meu trabalho como fonoaudióloga. E é nessa linha que a gente precisa seguir. E se a gente pensar no adulto, é claro, o universo do adulto ele ainda é novo para nós. Mas a gente precisa começar a pensar também, e eu sempre converso isso com as meninas que eu dou consultoria, que essa criança vai crescer. E ela não vai mais precisar ser trabalhada nos primórdios da comunicação. E o que então a gente vai oferecer para ela? A gente precisa oferecer para ela uma melhoria na dialogia em termos de sustentação de assunto. Porque quando o adolescente começa a conversar, ele precisa sustentar essa comunicação, seja para falar do Pokémon, ou seja para falar do Mario Bros. Independente do que ele queira falar, aos 10 anos de idade, a gente precisa ensinar a nossa criança com autismo a sustentar a dialogia. Porque se for fora do foco de interesse dele, ele não vai sustentar, né? Então a gente precisa fazer uma expansão de assunto. E aí a gente começa a pensar assim, saiu uma última pesquisa que deixou todo mundo alarmado, que falava que 1 para cada 36 sujeitos com autismo existe no mundo. E aí todo mundo começou, nossa, mas então quer dizer que está aumentando o número de autistas, o número de crianças com autismo? E não. O que entrou dentro dessa estatística? Entrou justamente os adultos que estão sendo diagnosticados agora com autismo. E aí a gente se pergunta assim, né? Bom, então como que esses sujeitos viveram até agora dentro dessa condição? Porque eram autistas provavelmente nível 1. Aqueles que passaram despercebido de uma certa forma durante a sua vida e deram conta de fazer o seu desenvolvimento de linguagem, deram conta de fazer o seu desenvolvimento social, mas que tem uma certa inabilidade, que é o que a gente mais vê nos sujeitos que estão procurando os fonoaudiólogos para conversar, para tirar uma dúvida, para saber se existem realmente sinais do espectro do autismo nele. E aí a gente vê que esbarra onde? Na inabilidade social e esbarra na vida profissional. E o padrão é o mesmo, né? É você precisar
deixar esse sujeito apto para uma vida em sociedade. Através do quê? Da comunicação. Nossa, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Até a próxima. Agora eu quero apresentar para vocês 2 profissionais casados e sócios, a Ana e o Paulo. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Bem-vindos. Obrigada. É uma honra, um prazer estar aqui. Muito bom ter vocês aqui e melhor ainda, para poder falar para quem nos acompanha um pouco sobre a trajetória de vocês. Vamos começar com a tua, contando quem é a Ana, e depois a gente vai conhecer um pouco da história do Paulo. Fala então para nós quem é a Ana Malheiros, fala um pouquinho dessa história aí de 12 anos e agora essa transição que está acontecendo na tua vida. Então, me chamo Ana Malheiros, né, sou pedagoga de formação e há 12 anos atrás fiz uma formação em psicomotricidade. E aí dessa formação trouxe a empresa CIAR para Florianópolis, com um perfil de atendimento clínico multidisciplinar. Desde então me dedico a essa história, a essa vida no tatame como psicomotricista e há 4 anos, de 4 anos para cá, então como gestora da clínica. E fala para nós então um pouquinho sobre a clínica, quantas unidades são, onde elas estão localizadas, os profissionais que compõem a clínica. Conta para nós um pouquinho. Hoje a clínica tem 2 unidades. No Estreito nós temos 3 casas, vamos dizer assim, né? São 3 estruturas no Estreito, com 37 profissionais em atuação de áreas diversas, áreas distintas. E há 2 meses atrás, com muita alegria, a gente abriu a nova unidade no centro. É um prédio, fica na Anita Garibaldi, né, no centro de Floripa. E vai contar aí, se Deus quiser, com mais uns 50, 60 profissionais quando estiver a todo vapor, porque ele ainda está em construção. Nós estamos ainda no projeto de construção, hoje ele funciona com 1/3 da capacidade, a gente está em processo de contratação, né? Nós temos aí pelo menos 8 esferas de atendimento clínico na área de desenvolvimento infantil, de neurodesenvolvimento, atuando com crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, TOD, com síndromes diversas, né? E aí ampliando a nossa esfera de atendimento para poder acolher não só as famílias do continente, mas também as famílias que vinham da ilha, né, e que precisavam desse atendimento especializado. Que legal. Então, é um atendimento multidisciplinar. Isso. Tanto no Estreito quanto dentro da ilha, a família vai ter tudo que ela precisa em um único lugar. Sim. Porque a gente sabe que as crianças, elas demandam de várias terapias. Exato. E aí acaba que faz uma coisa num lugar, uma coisa no outro, e aí a mãe fica rodando a cidade em vários profissionais. Isso. Então, com você, essa família tem todo o acompanhamento num Num único lugar. apenas. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual eu projetei a clínica, né? Em 2011, quando comecei a atender, era sozinha, né? Numa única sala. Tinha esse perfil já multidisciplinar, porque ficava conversando com os demais terapeutas das crianças que eram minhas pacientes. E a partir de 2017, então, eu disse, pronto. Muitas mães vieram até mim, Ana, é difícil, porque eu tenho psicomotricidade aqui, eu tenho a fono lá, eu tenho psicólogo lá. Eu fico correndo na cidade para lá e para cá, perco muito tempo, não tenho tempo para fazer as minhas coisas. Se tivesse um lugar para eu poder entrar e deixar meu filho ali, para eu trabalhar ou fazer as minhas coisas, seria muito melhor. Disse, bom, então vamos atender esses pedidos, né? Em 2017 a gente começou esse projeto, em 2018 inaugurei a primeira clínica multidisciplinar, ali no Estreito, no balneário do Estreito, né? Contava com 6 profissionais e em 2019 nós mudamos para um novo endereço, que é agora, né? Desde 2019, ali na Avenida Santa Catarina, de 6 profissionais estamos com 39. Uma transformação. Foi bem grande. Foi em pouco atender tempo. uma família e acabou atendendo várias famílias. Que Sim. legal. Hoje quase 300 famílias em atendimento, graças a Deus. São muitas histórias, né? São muitas, todos os dias. Falando em histórias,
Paulo também tem uma história bem interessante para dividir conosco. Então, conta um pouquinho para nós, Paulo, da tua participação na clínica, um pouco da tua história. A gente sabe que tu vem do ramo da engenharia e aí teve uma mudança aí nessa história, uma mudança radical. Conta para nós. Então, eu conheci a Ana em 2010. 2011 a gente fez a formação. Eu também sou psicomotricista. Eu fiz a formação de pós-graduação em Curitiba, junto com ela. E estava atuando na engenharia. Eu sou engenheiro civil de formação rodoviária. Então, trabalhei 22 anos em projetos de rodovias. E ali, eu com ela, fui fazendo a formação, fui tendo afinidade, né? E a gente foi estruturando, ela foi criando novos pacientes e foi aumentando. E eu quis ajudar de alguma forma e fui auxiliando. Daqui a pouco a gente percebi que ela precisava de muita ajuda, principalmente no setor financeiro, né? Então, eu estava naquela balança, saía ou não saía da engenharia, acabei tomando a decisão num atendimento que eu fiz com uma criança dentro da clínica, que disse, não, chegou o meu momento de mudar. Aí, acabei saindo da engenharia e assumi a gestão financeira da clínica hoje. Então, nossa, que bela história. E como é interessante a gente ver que, de uma outra área, uma criança transformou toda essa história, né? Sim, a mudança que a gente percebe dentro da clínica, no desenvolvimento deles, é muito grande. Então, aquele atendimento ali em especial, eu disse assim, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu abracei a causa com ela e estamos aí juntos até hoje. Segue na construção, só que na construção de pessoas isso. melhores, pessoas atendidas com amor, com respeito. Mudou um pouco de rodovia para vidas. Estradas da vida. É verdade, que lindo, que legal. E agora você tem alguém aí contigo te ajudando, além de, claro, todos esses profissionais. Achei sensacional a história de vocês. E assim a gente consegue entender a essência. E sentir por que lá é tão gostoso, porque as crianças gostam de estar lá, porque tem uma base bem feita, né, Ana? Tem. O olhar sempre foi, eu costumo dizer para os profissionais, né, nós estamos aqui para as crianças, pelas crianças e com as crianças. É por elas que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Eu venho da área da pedagogia, então esse universo infantil faz parte de mim desde sempre. Então, da pedagogia para a psicomotricidade, para a neuropsicopedagogia, para a neurociência, que hoje estou no mestrado em neurociência, sempre nesse perfil de como essa criança aprende, o que é melhor para essa criança, onde eu consigo buscar meios de fazer com que essa criança responda efetivamente para mim. Então, montar a clínica, idealizar a clínica, fez parte de um sonho que sempre foi minha trajetória, que foi na educação e agora dentro da saúde. Né? Em 2013, nós estamos fazendo essa transição de marca. Né? Então, estamos não deixando, mas guardando o CIAR, né, que por 12 anos carreguei aí no peito, no coração, fazendo essa transição de marca do CIAR para o Instituto Ana Malheiros, porque realmente é uma história, uma trajetória de vida, uma história de idealizações, de sonhos, né, que a gente conseguiu colocar em prática e que está sendo abraçado por muitas pessoas. Então, quando as pessoas chegam, eu digo, esse é o sonho, você quer fazer parte dele? Né? Seja bem-vindo, é assim que é para funcionar. Né, para a gente estar aqui de mão dada com as nossas famílias, para caminhar junto deles, para olhar olho no olho, para dizer, olha, você é importante, você importa para a gente. Vamos fazer diferente, vamos fazer melhor todos os dias. Então, é assim que a gente caminha. Queremos crescer nesse percurso, assim, sempre de fazer o melhor, sempre fazer o nosso melhor para as famílias que estão ali conosco. Nossa, adorei. Obrigada por dividirem conosco um pouquinho dessa história. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado.